Olá, cá estou eu, Paula Bobon, na Record, mais uma vez, champanhe e camomila com convidado de luxo. Desta vez é convidada, desta vez é Cristina Malhão Pereira. E Cristina Malhão Pereira é um nome que diz muito a muita gente já em Portugal e no mundo. E o tema é Mulher de Marinheiro. O que é que será isto de ser mulher de marinheiro? Tem a ver com o mar, com certeza. É o mar que, na nossa enorme costa, que há na Europa, se calhar não há muitos países que tenham uma costa tão, à escala do seu tamanho, tão vasta como a nossa, diz-nos muito, conta-nos o nosso passado e também fala um bocadinho do nosso presente, a relação com o mar. É o mar que nos divide ou é o mar que nos une ao resto do mundo? Bem, na era dos aviões, a navegação já não é o que era. Todavia, a marinha mercante, hoje em dia à base de cruzeiros, que tem o maior dos sucessos, já não é como antigamente, que era uma forma de transporte de pessoas em deslocações de todo lado. Bom, mas um marinheiro, que é uma pessoa que é um aventureiro de sempre, imagino que tenha sempre a sua componente de muita coragem, muito risco, no sentido do risco, tem uma escola fantástica. E não é por ser a mulher do comandante Malhão Pereira, que foi comandante da Sagres durante uns anos e de outros tantos barcos, navios, nosso mais belo navio-escola, um dos mais belos navios do mundo, um veleiro de sonho que percorre o mundo, cheio de jovens cadetes, enfim, toda a hierarquia da Marinha que lhes transmite os conhecimentos. No fundo, não é só por isso que a trago aqui. É que, de facto, a carreira de um marido, muitas vezes, determina a vida da sua mulher. É um casal encantador, com os seus filhos, com os seus netos, e a Cristina é uma mulher que escreveu recentemente livros, recentemente e mais que há uns tempos, obras, resultantes da sua experiência, porque ela conhece o mundo inteiro. Eu tenho a impressão que é das mulheres, das pessoas que eu conheço, que mais conhecem o mundo, embora haja aquele provérbio chinês, eu não sei mesmo até se não é uma frase do Confúcio, aquele que não sai de casa conhece o mundo. Isto faz-nos pensar, filosofar. Realmente nós conhecemos a nós próprios, vivemos o mundo à nossa volta e não é preciso ir então hoje com a televisão. Mas neste caso, ela foi a todo lado. E ela tem uma última obra escrita e eu agora vou já introduzir a Cristina Malhão Pereira, que os senhores vão ter maior interesse em ouvir o que é que ela nos vai contar. Cristina, que prazer ter aqui na Record a sua presença e eu fiz uma introduçãozinha. Não sei se disse alguma coisa que não batesse com a sua, não batesse certo com a sua... Claro que não, bateu tudo certo. Ser mulher de um marinheiro transformou a minha vida, porque inicialmente em casa dos meus pais eu passava o dia inteiro a cavalo. O pai não era marinheiro? O meu pai não era marinheiro, não era absolutamente de sequeiro, vivíamos num sítio completamente longe da água. Secção de Beja, não é? Tradicionalmente, mas não os meus pais, portanto os meus avós. Mas o que é certo é que toda a minha vida, até casar, foi uma vida dedicada à equitação, aos cavalos, a essas coisas todas. Portanto, mais terráqueo possível. E, entretanto, estava para casar, o meu marido estava na Sagres, porque grande parte da vida dele foi feita a bordo do navio-escola Sagres, além de ter estado 4 anos como comandante, mas antes como cadete, como oficial de guarnição, como navegador, como não sei o quê. Toda a carreira. Toda a vida dele foi a bordo da Sagres. E uma dessas viagens que fez foi aos Estados Unidos. E volta dos Estados Unidos com os presentes para a já noiva. E um dos presentes, imagina, era um fato completo de mergulho. O meu pai, quando vê aquilo, fica absolutamente irritado, zangadíssimo, porque era de astronauta. porque achou que eu ia morrer a partir da altura que pusesse aqueles cintos de chumbo toda a roda, como é que uma vez me ia superfície. Isso foi há uns anos, não? Já foi há muitos anos. E, portanto, a partir daí tornei-me realmente um ser quase anfíbio. Sim, mas não mudou as vias respiratórias. Por enquanto. Não respira debaixo d'água. Não, ainda não. Mas habituei-me ao mar, habituei-me a viver. E quais são digamos, as atividades náuticas que já experimentou, além de andar de barco? Eu sei que tem um bonito barco, um bonito veleiro, que eu já tive a sorte de conhecer, não é? Que é lindíssimo. É um barco, enfim, normal, mas é o nosso quarto barco, o que isso quer dizer que
todas as férias dos meus filhos, que antes eram 3 meses, como se lembra, foram passadas a bordo de um veleiro, maior, menor, mais pequeno, mínimo, mas sempre a bordo de um veleiro. Há fotografias com os varandinhos todos cheios de fraldas, porque naquela altura nada era descartável, portanto eu lavava Devia ser fraldas ótimo para secar as fraldas. Se não estiver... Faziam de velas. Faziam de velas, mas quando se está, por exemplo, Sim. ali naquelas praias do sul de Espanha, que são muito úmidas, são perfeito inferno. Não nada seca, seca. não havia fraldas que Era chegassem. Mas, portanto, a vida dos meus filhos foi sempre, as férias foram sempre passadas a bordo, com muitas viagens por meio, com muitos enjoos, algumas compras engraçadas em Gibraltar que eles adoravam. E tornaram-se com isto, com estas vivências, além de gente de coragem e de gente desembaraçadíssima, tornaram-se também cidadãos do mundo, porque andam sempre em viagem. Pois o perfil de um marinheiro, no fundo, é diferente da sobrevivência diária, é feita com uma economia de uma gestão do espaço e uma certa inteligência que está relacionada com alguns condicionalismos, não é? Quer dizer, o próprio lixo, o esbanjamento de água, a higiene permanente, não é? A disciplina. É uma grande escola, não é? Foi fundamental para isto que eu estava a falar da educação dos nossos filhos. Portanto, não se pode de maneira nenhuma desperdiçar, porque se querem ler durante umas horas à noite, têm que ter o máximo de cuidados, porque não as baterias, claro que... Pois é. Principalmente porque o nosso barco é um veleiro. Depois, a água é uma condicionante gravíssima. Não é o nosso momento. Agora já há muitas máquinas que fazem água salgada em água doce, essas coisas todas, mas como nós somos muito tradicionalistas, continuamos a ter tudo à antiga e, portanto, é bomba de carregar com o pé, é tudo muito manual, muito à antiga. E portanto, isso obrigou-os a ter, por exemplo, uma das coisas que... Há 2 histórias engraçadas. Uma delas é o fazer dos nós, que é uma coisa que tem que ser perfeita. Aprenderam tudo? Tiveram, de outra maneira não se consegue sobreviver. Quantos nós há? Ai, não faço a mínima ideia, mas há livros que são assim desta Mas para que é que servem tantos nós? Olha, é isto que lhe vou contar esta historieta, já percebe a importância de um nó a bordo. Uma das nossas crianças acabou de atar o bote porque tinha vindo de pescar, todos eles faziam caça submarina, regressou de pescar, atou o bote. E não atou o bote com o nó certo, porque estava a correr, porque queria fazer outra coisa qualquer. E passado um bocadinho olhámos e vimos que o bote já estava muito longe. Eu e o meu marido olhámos, pescámos o olho um para o outro e ficámos calados, porque sabíamos que não podíamos perder o bote, que era um bem essencial, mas de qualquer maneira sabíamos que não íamos perder. Sem bote. E esperámos que as crianças dessem por isso. Quando perceberam que não tinham bote, bem, a aflição foi mais que muita, porque o bote era a possibilidade de à noite ir a uma boate, era a possibilidade de irmos comprar comida no dia seguinte, era a possibilidade para tudo. E portanto, assim ele aprendeu que fazer um nó bem feito. Tudo na vida, cada coisa tem um nó próprio. O nó próprio tem que ser. Isto é uma metáfora do resto da vida. É verdade. Mas, Cristina, como é que aparecem estes livros? Porque no nosso tempo não é o que nós devíamos ter, porque era muito, muito, sem dúvida. Esses livros saem a propósito de quê? Posso ver os livros? Com certeza, tenho imenso gosto. Basicamente não é para os ver, porque já os conheço muito bem, mas é para mostrar este é o primeiro. A beleza deste, que se chama Aventuras e Aventuras da família de um marinheiro. Cristina Malhão Pereira, que aparecem vocês aqui numa rolote, onde vocês viveram imenso tempo. Temos aqui a Sagres, não é? E outro barco ao lado, que eu não sei qual é, outro veleiro, outro navio-escola, provavelmente. É um navio-escola irmão da Sagres, feitos no mesmo estaleiro. O que é que um é o americano, o Eagle, e o português... Eagle. Águia, portanto. Águia, e o português, Sagres, e ainda há, portanto, são 3. É o Gosfolk. É um pequeno veleiro. É o Gosfolk, Sagres e o Eagle. E a Cristina está aqui com um ar feliz e sorridente. Você tem pé de marinheiro, pé de marin, como dizem os franceses. Bom, eu não vou ler o livro, nem pensar, mas é um livro da publicação Europa-América e que conta imensas aventuras. Não é? São viagens que nunca mais acabam. Uma delas, 3 meses e meio a atravessar os Estados Unidos nessa caravana. Sim. Para ir encontrar o meu marido, que já estava com a Sagres na outra costa. Portanto, é um costa contra costa na América. Foi engraçado. Com 2 dos nossos filhos e com imensas aventuras, como deve imaginar, 3 meses e meio, todos os dias a mudar de local, é realmente muita qualquer coisa. E este último, vamos falar mais deste último, porque este é uma capa recente... fantástica. Bem, vamos elogiar a capa. Por um amigo nosso. Quem é que pintou esta? É muito conhecido. Um ótimo aguarelista. O último nome é Bobone e o primeiro é Vasco. É Vasco. Eu sou
eu faço muita propaganda ao meu marido, já sou conhecida por isso, e eu tenho que fazer propaganda, nesse que é caso bom, vale não é? a pena, porque essa água O que é dela que está muito representa bonita. esta paisagem? Vamos Para lá. mim representam 4 anos os melhores talvez Sim, mas da minha vida. objetivamente isto o que é onde? Na casa da Capitania do Porto de Inhambane, Moçambique. Moçambique, portanto, Inhambane, uma casa que tinha uma coisa extraordinária, que era da janela das salas e da casa de jantar, mergulhávamos diretamente no Índico. Portanto, Uau. realmente era uma... Água quentinha. Mas essa era a nossa casa de cidade, porque depois tínhamos a casa de praia. Esta era de cidade e mergulhavam nas... Não, mas eu pergunto, o que é que há neste livro que tenha justificado a sua escrita? Foi uma época que acabou, portanto, isso é ao final da época Digamos colonial. que é histórico, então. É, Ficará para a é. história. É. E termina em finais de 74, ou seja, passámos aqueles horrores todos do setembro em Lourenço Marques, antigo Lourenço Marques. Quais horrores do setembro? Foi uma matança muito grande que houve nessa altura. Sim, mas está a falar da guerra, portanto. Não é bem guerra, é uma revolução, uma revolta em cidade. Em portanto, que ano? Em que ano? Isso é em 74, final de 74. Assim foi relacionado com a revolução que em Portugal aconteceu e que resultou na independência também das colónias. Muito bem. E, portanto, é um livro que, até certo ponto, segundo um amigo meu chinês, que é um homem que eu considero muito, o Jin Guoping, diz que é um livro incontornável, que realmente é assim uma coisa pomposa para se dizer. Não, é que não tem contornos, que ultrapassa os limites. Que teve que marcar, quer dizer, marca porque marca uma época, são o que as mulheres sofreram durante esse período e, portanto, esse livro As mulheres é que sofreram? Porquê? A matança foi de homens? Não. A matança foi geral, mas eu digo que as mulheres sofreram porque o livro começa com uma comissão do meu marido como militar na Guiné e eu sou das primeiras levas de mulheres a ir parar à Guiné. E isso implicava um sacrifício muito grande porque nada estava preparado para receber as famílias nessa altura. E, portanto, as estruturas eram muito precárias, havia muitas dificuldades. Foi uma vida de muito sacrifício. Tinha um bebê... Foi o lado mau da... Mas sabe que os lados maus têm sempre depois umas vivências que compensam e, portanto, eu tenho muitas saudades também dessa época porque se criaram grandes amizades, grandes cumplicidades, grandes... E o sofrimento às vezes faz sempre parte da vida de todos. É. Não é pelas feridas nasce a luz, não é? Entra a luz, como diz o Nietzsche, mas que eu uso esta frase porque realmente as pessoas às vezes estão com momentos maus da vida deles, mas que são enriquecedores da sua dimensão humana. Mas e é isso que a faz escrever livros, imagino eu. Nem tudo tem sido rosas, não é? Nessa vida. Mas também porque a Guiné tem uma população que é muito especial. São umas pessoas muito carinhosas, muito atenciosas, muito inteligentes. E, portanto, e porquê é que não haviam de ser? Mas tornaram-nos a vida muito interessante durante aquele período todo que passámos e diversámos muito. Viu-se ali uma solidariedade que não se estava à espera. E depois, portanto, são 2 anos em comissão em Bissau, a acompanhar o meu marido, que estava nessa altura a comandar uma lancha de desembarque. Mas aquele elemento úmido é muito importante, não é? Há muita água que entra na Guiné, é só andar... São só rios. Não é bem uma Veneza. Muito parecido, muito parecido. Parecido, sem os palácios dos Dodges, sem pretensões. Mas é muito... terá umas belezas extraordinárias que as pessoas agora cada vez mais sentem. Então, e o Brasil? E o Brasil? O Brasil, fui ao Brasil. Porque isto aqui temos uma vasta maioria de espectadores. Vamos agora insuflar o ego dos nossos amigos brasileiros. Apaixonadíssima pelo Brasil. Fui ao Brasil em várias ocasiões, mas a que me marcou mais fui assistir à comemoração dos 500 anos da primeira missa, ou seja, fui a Porto Seguro para as comemorações dos 500 anos. E da primeira missa que se deu no Brasil? Foi. A primeira missa a cristianização do Brasil, que foi a missa feita pelo Álvares Cabral, não é? A primeira vez que 500 anos depois. 500 anos depois. Eu tive a sorte, o meu marido estava outra vez na Sagres nessa altura, não já como comandante, mas como... Olha, nem me lembro qual era a função dele nessa altura. Outro posto, não interessa. E eu, claro, como sempre, apanhei o aviãozinho e fui lá ter. Cheguei à Bahia, muito bem, muito contente, muito bem disposta, adorei, visitei a Bahia, fui para sítios fantásticos, adorei tudo. E de repente estava num restaurante, entrou um casal, achei que toda a gente do restaurante se levantou para conhecer o casal, percebi que era uma gente importante
E o casal, quando viu que nós não os conhecíamos, éramos os únicos que não os conhecíamos, veio ter connosco. Eu disse, olha, eu vou-vos pedir um favor. É que nós acabámos de fazer uma encomenda para o nosso almoço e como eu sou apaixonada por cozinha e gosto muito de cozinhar, resolvi pedir um prato de cada coisa. E então acabámos com uma mesa descomunal de comida. Nós dois somos piscos e eu peço-lhes encarecidamente que fiquem a almoçar connosco. Os senhores acharam muita graça. O senhor era médico, conhecia o Brasil inteiro. Mas era tinha muitos brasileiro. filhos, brasileiro. Tinha filhos em vários sítios, uma delas em Onápolis, e diz imediatamente, pega no telefone e diz, alô, minha filha, olha, estou aqui com um casal português, gente boa. Tinha-me conhecido 2 minutos antes, não é? Aquela maravilha do brasileiro. A hospitalidade, os braços abertos, o corcovado. E eu vou parar em Onápolis, a casa da filha. Que era ali perto, espero eu. Não, era bastante longe, Meu já sabia, Deus! porque no Brasil é tudo grande, nós é que temos um país pequenino. O Brasil é E adorei, também da Europa, foi uma experiência fantástica. Fui à quinta deles, claro que se chama o sítio, andei a apanhar todos aqueles frutos fantásticos que eu nunca tinha visto. De sonho. De maneira que foi fantástico. Mas principalmente a parte mais engraçada desta viagem é que acabei, por influência deste senhor que queria à viva força que eu não fosse de ônibus, porque achava que eu ia ser roubada, morta, qualquer coisa durante a mau viagem. pensamento. Acabei por ir a bordo da Sagres, porque ele movimentou a Marinha inteira. Exatamente. E o chefe da Marinha Fabuloso. chegou ao comandante da Sagres e disse, olha, está aqui esta senhora que veio acompanhar o seu marido que está a bordo da Sagres e eu proíbo que esta senhora vá sozinha para Porto Seguro. Portanto, você, se faz favor, leva a senhora consigo. E eu, que nunca tinha andado na Sagres, fiz uma viagem fantástica. Então foi a estreia na Sagres. Foi a minha estreia na Sagres. Olha, à mas isso custa é um deste casal. acontecimento. E então fui parar a Porto Seguro e desembarco pelo transporte que havia na Sagres, que era uma mota d'água, em mota d'água, de shorts, uma mochila, e fiquei sozinha na praia, na Coroa Vermelha. E lembro-me do Ramos, que foi o oficial que me transportou, Claro. de lágrimas nos olhos, porque lhe fez imensa Pensando confusão o pior que a deixar esta abandonada. velhota Nessa altura ainda não era e agora ainda menos. sozinha Isto nesta é... praia, onde havia uma manifestação de sem terra, onde havia tudo quanto há. Ai, que divertido. Bem, e eu fiquei em shorts, com umas sandaletes na mão, uma mochila, à procura de um hotel, claro. Mas eu estava determinada que acontecesse o que acontecesse, eu não podia perder a comemoração dos 500 anos da missa. E então havia bispos de E todo para o mundo. terminar, temos que perguntarmos a constrangidas Adorei. por tempo. Não, filha, não E quero foi cortar a fantástico. palavra. Não, Mas foi como é que realmente isso fantástico. acabou então? Acabou comigo a ser entrevistada para uma televisão que eu jogava que era local e que, afinal de contas, o Saiu meu no mundo cabeleireiro, inteiro. que era angolano, viu em Angola, a minha filha, que estava em Rio Maior, viu em casa. O que é que a mãe está a fazer na televisão de sandálias na mão, shorts e molhada? No meio, em plena costa No meio de do uma Atlântico, revolução. de lá de lá. Mas que coisa tão engraçada. Mas de facto, realmente este livro, se calhar, conta estas narrativas e muitas mais. Tem muitas É uma histórias. experiência. Valeu a pena os momentos difíceis que a vida lhe deu? Valeu, foi muito enriquecedor, tornaria a fazer tudo exatamente como vivi, não mudava uma Melhor, vírgula. não, Nada, melhor era era impossível. impossível. Mesmo as coisas difíceis da vida, como dissemos há bocado. Foi muito bom. Eu só posso concluir que a Cristina é uma mulher forte, é uma mulher exemplar e não sei se não é a inveja de muitas mulheres até já do passado, aquelas que tanto sofreram que viram os seus maridos partir à aventura porque conhecer novos mundos e que nunca mais os voltaram a ver, como, enfim, a nossa história é feita disso. Mas é dessa coragem toda que nós temos orgulho de ser portugueses e desta nossa ligação ao Brasil, então, é um privilégio imenso, porque há sempre tantas histórias para contar e essa foi, de facto, muito divertida. Meus Estou queridos sempre pronta espectadores. para o Brasil. Exatamente. E não só, eu já vi que esta é uma mulher que tem o verbo ir metido Conjugado. no seu ego. Minha querida, foi um prazer. Muito obrigada. Muitos parabéns pela carreira. Muito E o seu marido, de facto, é uma honra termos tido um comandante do navio-escola. Muito obrigada. Que tantos ensinamentos transmitiu para os jovens. Eu dou sempre a dizer join the Navy. Temos que ser mais marinheiros do que somos. Muito obrigada.